bem-vindos a mais uma aula aqui do canal Etnomath by Diego Cortes, comigo, o professor Diego Cortes. Hoje venho trazer para vocês aqui uma aula sobre instrumentos de medições de ângulos. Eu trago, na verdade, alguns exemplos de alguns instrumentos, vou comentar um pouco sobre esses instrumentos e vou trazer também aqueles instrumentos que são cotidianos na escola, que a gente usa como ferramenta para fazer medições de ângulos. Eu vou ensinar para vocês como que a gente faz o uso desses instrumentos aí, conforme nós veremos nessa aula de hoje. Antes de dar início à nossa aula, gostaria de fazer um convite a todos vocês aí que ainda não são inscritos no canal, para que você se inscreva, acione as notificações e deixe o seu like se você gostar dessa aula de hoje. Então vamos para a vinheta do nosso programa e logo após nós vamos dar início à nossa aula de hoje. Então segue comigo para que não percamos tempo. Vamos lá! Estamos aí de volta na nossa aula de hoje sobre instrumentos de medições de ângulos. Eu trouxe aí para vocês uma tela aí bem ilustrada aí, na verdade, e a gente já observa aí um senhor aí fazendo o uso de um equipamento aí, Esse equipamento, como nós veremos, ele é chamado de teodolito. Ele é um equipamento que é utilizado para medições de ângulos, quando a gente está fazendo trabalhos de topografia, ou de agrimensura, que é medir terrenos, etc. A gente faz o uso desse instrumento aí, conforme vocês estão vendo. E vocês também estão vendo aí, este outro instrumento aí que é, na verdade, um transferidor, que é muito comum a gente utilizar na escola, que é esse transferidor de meia circunferência, E a gente tem aqui também, eu trouxe aqui um astrolábio, que eu vou explicar para vocês o que é, na verdade, esse astrolábio, que é essa figura aí que está aparecendo para vocês aí, para que ele serve, qual que é a sua finalidade aí principal aí dentro da história, Na verdade, que é um instrumento que foi utilizado aí durante muitos anos aí, na história mundial aí, na verdade, aí das navegações. Então, vamos lá para a introdução para a gente ver o que a gente vai estudar hoje. Na aula de hoje, nós iremos tratar do assunto de instrumentos de medições de ângulos, onde destacaremos os principais instrumentos de medição de ângulos, como utilizar esses instrumentos, que eu vou falar em especial do transferidor e do esquadro, que são os instrumentos que a gente usa em sala de aula, e vou trazer também um exercício resolvido para que vocês entendam como fazer a aplicação, na verdade, desses instrumentos aí, que é o transferidor e o esquadro. Então, vamos lá. Instrumentos de medição, O primeiro instrumento que eu vou trazer para vocês, pessoal, é o astrolábio, O que é o astrolábio? Esse instrumento aqui, ó, que vocês estão vendo aqui de madeira, E este outro aqui, que é construído, na verdade, é um instrumento, na verdade, feito em casa, De forma aí, vamos dizer assim, não tão rigorosa, com a tecnologia e tudo, mas é feita em casa mesmo, para que você possa estar fazendo medições. Eu até faço um instrumento desse, que é parecido com esse, que é o inclinômetro. Eu faço quando eu estou dando aula presencial para os meus alunos, eu peço para eles criarem um inclinômetro que tem esta semelhança do astrolábio aqui. E o que é, na verdade, o astrolábio? O astrolábio é um instrumento antigo e simples, usado para determinar a altura de objeto astronômico em graus. Então, o astrolábio, na verdade, ele era utilizado para quê? Para fazer medições de astros, por exemplo, estrelas, etc., conforme vou mostrar para vocês aqui. Olha só. Então, a pessoa olhava, uma pessoa normalmente no barco, eles usavam muito isso nos barcos, nas grandes navegações, e eles usavam as estrelas para se, na verdade, locomover, para se, vamos dizer assim, posicionar dentro do oceano, Então, desta forma, eles tinham que ficar observando as estrelas. E o que eles faziam? Eles pegavam o astrolábio, que é essa ferramenta aqui, olhavam por meio do astrolábio, olhavam por meio dele e mediam os ângulos, em relação à linha do horizonte, conforme a gente está vendo aqui. E este ângulo aqui, eles registravam em papel, em anotações,
para que eles não se perdessem, né, ao longo das suas trajetórias marítimas. Então eles na verdade se posicionavam, né, no oceano, usando aí, na verdade, as estrelas, os astros, os planetas, etc, né? Então o astrolabe é um instrumento aí antigo que foi muito utilizado durante aí as grandes navegações de nossa história, né? Um outro instrumento que eu vou falar para vocês agora é o teodolito, né? O teodolito, vocês com certeza já viram, né? Aí na rua ou em algum local aí público, eles usando esse instrumento. Ele é um instrumento de medição de ângulo e, na verdade, ele serve para medir ângulos tanto na horizontal quanto na vertical. Ou seja, vamos supor que você queira medir a altura de um prédio. Aí você consegue estar medindo o ângulo, né, horizontal, na verdade, e vertical, no caso aí do prédio, na vertical, né? E por meio dessas medições a gente consegue calcular tanto áreas, né, de regiões, a gente consegue calcular também a declividade, né, que é o quanto que um terreno está inclinado, etc, né? E essa primeira figura aqui, ó, ela na verdade é um teodolito, né, antigo, né? Assim, foram os primeiros teodolitos que surgiram aí, na verdade, eles tinham esse formato aqui. Então ele tinha essa parte rotacional de baixo aqui, ó, ela se rotacionava para quê? Para girar, para que a pessoa conseguisse medir os ângulos na horizontal. E a gente tem também essa posição aqui, né, que é a luneta, na verdade, que a gente olha, ela se locomovia para vertical, aí no sentido vertical abrindo. Então a gente conseguia fazer tantas medições aí de ângulos na horizontal como na vertical, né? E como que é utilizado na verdade? Na verdade, eles posicionam, né, o equipamento ao solo, né, numa parte bem plana, se possível, e uma outra pessoa se posiciona um ponto distante e a pessoa olha por meio do visor do teodolito, né, e fixa, na verdade, os dados aí naquela posição. Aí a outra pessoa se desloca para um outro ponto, né? E, na verdade, a pessoa vai aqui que está com o teodolito, ela vai fazer um giro do teodolito. Quando ele faz esse giro do teodolito aqui, isso aqui é girável, essa parte aqui, aí o que acontece? Vai estar salva aquela posição inicial, mas a posição do giro aqui vai ser calculado, né? E com esse novo giro, né, é medido esse ângulo aí, e eles fazem as medições aí, igual eu falei para vocês aí, da declividade do terreno, de áreas, etc., como é muito utilizado aí, né? Quando a gente vai medir áreas, por exemplo, a gente faz o uso do teodolito aí. Continuando. Agora nós vamos falar dos instrumentos escolares de medição, né? Que são os dois instrumentos mais utilizados. A gente tem aí o transferidor, na verdade, né? Tem dois formatos e daqui a pouco eu vou estar falando aí do esquadro também, que é um outro instrumento que a gente usa. Na verdade, o transferidor, pessoal, a gente tem dois tipos de transferidor. A gente tem aquela régua circular, né? E a gente tem a régua semicircular, ou seja, uma régua aí que tem uma volta completa, na verdade, né, de ângulos aí, que é 360 graus, conforme nós estudamos em aulas anteriores, que eu vou estar deixando na tela final de hoje, aqui dessa aula. E também a gente tem um ângulo de 180 graus, que é esse representado pelo o transferidor semicircular, né? Então, o que na verdade é o transferidor? É uma régua graduada, né, no formato circular ou semicircular, que nos permite calcular medidas de ângulos. Aí, observe essas figuras aqui. A gente tem os ângulos aqui, ó, e eles variam. Por exemplo, vamos pegar nessa semicircular. Se a gente pegar da esquerda para a direita, eles vão variar aqui os números de fora, aqui, ó, de 0 até 180. E se a gente pegar a parte de dentro, ó, e fazer da direita para a esquerda, a gente vai ver que também vai variar até 180. Já na régua ou no transferidor aqui circular, a gente pega aqui lá de fora, ó, vai dar uma volta completa. Aí você vai perceber que vai até 360 graus. E se a gente fazer a parte de dentro, né, aqui na verdade a partir da direita, a gente vai ver que também na parte de dentro vai completar aí 360 graus, conforme vocês estão vendo. E como que a gente faz para utilizar, na verdade, o transferidor, tanto este quanto este, tá? Na verdade, para usar esse, a gente tem que posicionar nesse ponto aqui. E este a gente posiciona nesse ponto, conforme vocês vão ver. Então, segue comigo para que vocês entendam. Olha só. Vamos supor que eu queira medir o valor deste ângulo aqui usando o transferidor. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o transferidor e esse traço aqui, ó, que está na vertical aqui, né, na verdade, eu vou posicionar ele em cima do vértice certinho aqui do ângulo. Quando eu posicionar, aí o que eu vou fazer? Este lado aqui, ó, que é o lado que está na horizontal aqui, ele tem que ficar por cima de um dos lados do ângulo. Então ficou aqui um dos lados do ângulo apontando para o zero.
E o que eu vou fazer? Eu vou ver quanto é que está tendo de variação com respeito a outra semi-reta aqui, ó, que não está na horizontal. Se vocês olharem a parte de dentro, ó, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, então este ângulo, na verdade, que é o ângulo AOB, ele mede 60 graus. Por quê? Porque o transferidor está apontando, na verdade, a seta aí, né, do transferidor está apontando aí em cima dos 60 graus. Então a gente fala que o ângulo na verdade, AOB, né? AOB, na verdade, ele é igual a 60 graus, conforme vocês estão visualizando aí. Continuando, né? Agora nós vamos falar de como utilizar, na verdade, os esquadros, né? E o que são os esquadros? Os esquadros, na verdade, eles são dois instrumentos em forma triangular. No entanto, esses instrumentos, pessoal, eles têm duas finalidades. Eles têm a finalidade de calcular ângulo e também a finalidade de calcular retas ou traçar retas perpendiculares, conforme nós veremos, tá? Os dois tipos de esquadro que a gente tem é o esquadro isósceles, tá? E o esquadro escaleno, tá? Ambos eles são triângulos retângulos, só que na verdade, para que a gente consiga distinguir quem que é um e quem que é o outro, a gente chama de esquadro isósceles e esquadro escaleno, tá? O que é esquadro isósceles? É o esquadro que tem dois lados iguais. Observa que este lado aqui e este lado, eles são iguais, tá? E também, né, como eles são iguais, a gente tem um triângulo isósceles, na verdade, né, os ângulos da base deles também são iguais e são iguais a 45 graus. Então, presta atenção. A gente tem o esquadro isósceles e o esquadro isósceles tem três ângulos. Um dos ângulos é o ângulo de 90 graus, que é o ângulo mais importante do esquadro, tá? E a gente tem, além deles, os dois outros ângulos que são iguais, que são os ângulos de 45 graus, tá? Então, o triângulo isósceles é assim, ele tem um ângulo de 90, um de 45 e outro de 45. Já o triângulo aqui referente ao esquadro escaleno, ele tem um ângulo de 90, mas ao invés de ele ter lados iguais, ele tem ângulos diferentes. Como os lados deles são diferentes, os ângulos também serão diferentes. Então a gente vai ter um ângulo de 60 graus, que é esse ângulo aqui, ó, que a ponta, na verdade, ela é, vamos dizer assim, ela é menor, né? A ponta dela é menor. E a gente tem aquela ponta mais esticada, que é o ângulo de 30 graus. Então, no esquadro escaleno, a gente tem lá os ângulos de 90 graus, de 60 graus e de 30 graus, tá? E o que a gente vai fazer, na verdade? A gente vai usar estes ângulos para determinar novos ângulos, como nós veremos agora. Olha só. Primeiro eu vou falar aqui de uma das finalidades dos esquadros, que é traçar retas perpendiculares. Então, imagina que eu tenho essa reta aqui, né? E eu quero traçar uma reta perpendicular a essa reta que eu já tenho. Então, o que eu vou fazer? Olha só. Essa reta R, eu vou colocar o esquadro, tá? Qualquer um deles, tanto o escaleno quanto o isósceles, eu posso estar usando. Só que o que eu vou fazer? Eu vou pegar o lado que é, na verdade, menor, né? O menor lado do esquadro, e vou colocar em cima dessa reta. E o outro lado, eu vou deixar ele em pé, na verdade, em cima dessa reta, entre aspas, tá? Em pé. Então, o que acontece? Este ângulo aqui, ó, ele mede 90 graus, como a gente viu na tela anterior. Como este ângulo mede 90 graus, se eu traçar uma outra reta aqui, ó, neste lado, conforme apareceu para vocês, a reta S, então o que eu tenho? Eu tenho que esta reta R, ela é perpendicular à reta S. O que é perpendicular? Elas formam um ângulo de 90 graus entre elas, tá? Então a gente escreve assim, que R é perpendicular a S, conforme esse símbolo aqui que vocês estão vendo, tá? Para que serve a ideia de perpendicular? Ela é muito utilizada, tá? Na questão da construção civil, quando você vai, na verdade, fazer as paredes, né? Na verdade, da casa, normalmente você faz o encontro dessas paredes no ângulo aí de 90 graus, ou seja, as paredes são perpendiculares entre si. Continuando, nós vamos agora fazer uma atividade, né, aqui, que é calcular, na verdade, né, a medida de ângulos específicos usando esquadro. Na verdade, eu quero calcular o ângulo de 150 graus com justa posição de esquadro. O que é justa posição de esquadro? Eu vou colocar um esquadro do lado do outro a fim de formar ângulos. Vocês vão entender agora no exemplo que eu vou fazer. Olha só. Vamos supor eu queira fazer aí o ângulo de 150 graus. Então, o que eu vou usar? Primeiramente, eu vou pegar o esquadro aí, né,
qualquer um deles, na verdade normalmente a gente pode pegar qualquer um deles, né? E vou colocar ele de forma que o menor lado fique em cima da reta, né? Eu sei que este ângulo aqui ele é 90 graus, porque eu acabei de ver lá na figura anterior, lá quando eu falei dos esquadros. Então esse ângulo é 90 graus. Então eu preciso de quê? Para que dê 150 graus, eu preciso de mais um ângulo de 60 graus. E a gente sabe que um dos esquadros tem a medida de seus ângulos internos igual a 60 graus. Então o que eu faço? Eu vou encaixar esse outro esquadro aqui, ó, de forma que o vértice, né, onde tem os 60 graus, vai coincidir com esse ponto aqui onde está a setinha do mouse. Olha o que vai acontecer. Então eu vou colocar esse esquadro aqui, ó, que é o esquadro amarelo, né? E este ângulo aqui é 60. Se eu pegar 60, né, com 90, eu vou ter aí, na verdade, o ângulo, né, que eu quero aí, que é este ângulo aí de medida igual a 150 graus, conforme foi pedido. Por quê? Porque o ângulo do esquadro amarelo é 60 e o ângulo do esquadro azul é 90 graus, conforme nós vimos, tá? Então, praticamente é isso, pessoal. Quando a gente for medir ângulos, a gente pode usar os esquadros fazendo isso, encostando, na verdade, né, os seus vértices e formando novos ângulos aí, e a gente tem uma grande possibilidade aí de ângulos sendo formados aí, tá? Continuando, nós vamos ver um exercício resolvido para que a gente finalize a nossa aula de hoje. Então, vamos lá. A colmeia das abelhas possui formatos similares a hexágonos regulares. Vê a figura, né? A colmeia da abelha tem esse formato de hexágonos regulares aí na sua parte de cima. Esses hexágonos são adjacentes, ou seja, são aí um do lado do outro aí, né? Compartilham o mesmo lado. E se encaixam perfeitamente devido aos seus ângulos internos serem congruentes. Todos os hexágonos eles se encaixam perfeitamente porque esses ângulos aqui internos de cada um desses hexágonos eles têm a mesma medida, eles são congruentes. Então, por isso que acontece essa junção aí. Aí, o que pediu, na verdade? Nesse sentido, determina a medida de cada um desses ângulos utilizando a justa posição de esquadros, que é aquilo que eu acabei de falar. A gente coloca esquadros aí a fim de determinar o ângulo. Então, vamos ver como que a gente faria. Olha só. Primeiramente, né, nós temos que pensar no seguinte. Para resolver esse problema, nós iremos usar dois esquadros. O esquadro isósceles e o esquadro escaleno. Então, pegando lá, lembrando a ideia lá dos esquadros isósceles, o quadro isósceles é aquele que tem um ângulo de 90 e 2 de 45, e o escaleno é aquele que tem um ângulo de 90 e 1 de 60 e outro de 30. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar esses triângulos e vamos justapor ali, né, colocar eles ali um do lado do outro, a fim de descobrir qual que é a medida deste ângulo interno do hexágono aqui, que é um hexágono regulares aqui, tá? Então, vamos lá. Primeiro, o que eu fiz foi pegar o ângulo aí, na verdade, né, o triângulo, que é o esquadro, né, referente ao esquadro isósceles, né, e coloquei o quê? Coloquei o ângulo de 90 graus aqui, ó. Se eu colocar o ângulo de 90 graus aqui, ficou faltando um outro pedaço aqui desse ângulo para medir. E o que eu faria aqui? Eu iria testar, né, os outros vértices do outro esquadro aqui, né? Poderia ter testado de um mesmo esquadro, mas na verdade eu ia testar. Então, o melhor esquadro aqui, a melhor ponta, vamos dizer, desse esquadro que se encaixa perfeitamente nesse ângulo é, na verdade, essa ponta aqui de 30 graus. Então, o que eu tenho? Eu usei o esquadro, o ângulo de 90 graus aqui do esquadro azul, mais o ângulo de 30 graus do esquadro aqui, na verdade, amarelo, né? Nesse caso aqui, que é este ângulo aqui. Quando eu faço isso, eu tenho o ângulo que eu queria, que é o ângulo lá, né, que foi pedido. E este ângulo mede, na verdade, aí 120 graus. Por quê? Porque eu usei o ângulo de 90 graus mais o ângulo de 30 graus. Usei este ângulo mais este para formar aí, tá? E, pessoal, de fato, tá, o ângulo aí de um hexágono regular, ele sempre é 120 graus. Conforme a gente vai estudando aí, né, tem um estudo aí de ângulos internos de polígonos, a gente verifica que isso aí é verdade, que esse ângulo interno aí, na verdade, ele mede de fato 120 graus, tá? Então, praticamente é isso, pessoal. Então, pratique, pega o esquadro, né, e vai criando aí ângulos aí, conforme eu ensinei para vocês aí. E quando vocês for usar o transferidor, não esqueça de posicionar, né, o vértice do ângulo no centro do transferidor, conforme eu mostrei para vocês aí no slide anterior, tá? Então, muito obrigado, pessoal, por estar aí comigo aí, né? Gostaria de novamente fazer o convite. Se você ainda não for inscrito,
para que você se inscreva, acione as notificações, né? E deixe o seu like se você gostou dessa aula de hoje, né? Então, até a próxima aula, é o que o canal Etnomath by Diego Cortes deseja a vocês. Então, um grande abraço!